Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, história dos Hebreus. Então, chega de moleza, vamos trabalhar. Estamos estudando o período interbíblico. Período interbíblico é aquele entre o último livro da Bíblia, Malaquias, e o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro do Novo Testamento, Mateus, tá bom? Aqueles 400 anos que eu comecei na aula passada. Se você perdeu a aula, é só acessar aí o playlist História dos Hebreus, todas elas estão aí, tá bom? Muito bem. Deixa eu pôr um mapinha para você aí, tá vendo esse mapa? Olha aí, eu falei na aula passada da Judéia, da Galileia, Samaria, Pérea e Decápolis. Então essa era a situação geográfica na época de Jesus, no período interbíblico e na época de Jesus. Viu aí no mapa? Muito bem. Agora, nós vamos estudar um pouquinho hoje a cronologia deste período. Cronologia é estudo do tempo. Ele é importante, tá bom? Essa cronologia é importante. Tanto é que na matéria História dos Hebreus, nós desenvolvemos ali, você se lembra disso? Alguns gráficos cronológicos, alguns gráficos mostrando a linha do tempo, ok? Então, eu vou colocar para você o primeiro período, olha aí na tela, o período persa. Então ele vai de 430 a 432 antes de Cristo. Tá vendo aí? Período persa. Lembra na aula passada que eu disse que o período persa durou 200 anos? Só que 100 nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, na época de Neemias, na época de Esdras, na época de Esther. Então, estes personagens, eles estão dentro destes 100 primeiros anos que estão na Bíblia. Os outros 100 é esse que eu mostrei. Vou pôr de novo aí para você. Olha, primeiro período persa, 430 a 432. Aí você vai falar assim para mim, mas foi dito que são 400 anos. É porque nós trabalhamos com número redondo, tá? Conforme a gente vai evoluindo um pouquinho no estudo, a gente vai melhorando essas datas, tá bom? Bem, o segundo período, que não está na Bíblia, na história bíblica, é o período grego. Então, estes 100 anos que eu mostrei do período persa, né, de 430 a 332, veja que o conto, as datas estão diminuindo. O período grego, olha aí na tela, é de 331 a 167 antes de Cristo. 167 antes de Cristo. Ocorre que este período que tem Alexandre o Grande, ele governou de 356 a 323. Este é o período de 30, governou não, ele viveu, né, 33 anos, de 356 a 323. E no ano 331, então, começa o Império Grego, né? Ele já era adulto, né? Então morre o seu pai e ele assume o império. Só que ele morreu novo, morreu com 33 anos. Então ele assume em 331, né? Mais ou menos, né? O império, essa é a data do império, só que ele morre novo. Mas o império continua, porque quando ele morreu, o império foi dividido entre os seus quatro generais, entre os seus quatro generais, que eu vou mostrar para você agora aí na tela. Então, olha aí o domínio do general Seleuco. Então ele tinha um general, foi dividido entre quatro generais quando ele morreu. Dois ficaram do lado do Ocidente, que não importa para a gente agora. O que importa é os dois do lado do Oriente, tá bom? Então Seleuco vai governar da Síria, tá? Síria, não a Síria. A Síria não existe mais, é Síria, tá? Então, domínio dos Seleucidas, né? Seleucidas é a dinastia, a família de Seleuco governando. Olha aí na tela, de 323 a 301. 323 a 301, daí 21 anos, 22, a gente arredonda e fala 20 anos, mais ou menos. Tá vendo o mapa aí? Muito bem. Então esse é o governo da dinastia dos Seleucidas, tá bom? Vou pôr outro slide aí na tela, tá? Olha aí na tela agora
o domínio de Ptolomeu. Está vendo aí embaixo escrito domínio dos Ptolomeus? Está vendo? Porque o Ptolomeu era um dos generais de Alexandre, o Grande, pois que ele morreu. Então o Seleuco ficou lá em cima na Síria e o Ptolomeu dominou do Egito, de Alexandria. Ptolomeu, tá vendo lá? Tá vendo aí na tela? De 301 a 198, tá bom? Então vai anotando aí no seu caderninho essa data. Muito bem. Mas o que aconteceu? O domínio voltou de novo para as mãos dos Seleucidas. Olha aí, que interessante. Então cai de novo na mão do general que estava lá na Síria. Olha aí na tela. 198 a 167. Tá vendo aí? 168 a 167. Por que até 167? Porque nesse período, os Seleucidas, né, essa dinastia, ela quis profanar, ela não aceitava a religião judaica, esse governo. Então, no primeiro domínio dos Seleucidas, eles foram tolerantes com o povo judeu. No domínio dos Ptolomeus, também foram tolerantes com o povo judeu. Tanto é que é nesse período que surge a Septuaginta, que nós já aprendemos. Está no módulo 1. Se você perdeu, tem tanto em vídeo aí como tem no material. Muito bem. Mas neste período dos Seleucidas, eles não aceitavam, não queriam, não permitiam, tinham ódio da religião do povo judeu. Tem até um episódio que eles sacrificam uma porca no altar para profanar o templo do povo judeu. E isto levou a uma rebelião judaica, que nós chamamos o domínio dos Macabeus. Olha aí na tela, que vai de 167 a 63 antes de Cristo. Tá vendo que nós estamos chegando pertinho? Então, de 167 a 163 antes de Cristo, os judeus liderados pelos Macabeus, família dos Macabeus, depois nós vamos aprender direitinho sobre essa família, com calma, por enquanto, só essa informação, tá? Por isso que nós colocamos no apêndice da Bíblia Apologética o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. Tá vendo como é importante? Embora não sejam livros inspirados por Deus, os livros relatam a história deste período. Veja que interessante. Bom, tá vendo? Então, domínio dos Macabeus. E no ano 63, olha aí na tela, domínio dos romanos. De 63, então, cai. A região é dominada pelos romanos e fica sendo dominada de 63 a 636. Então, os Seleucidas continuam lá na Síria, os Ptolomeus no Egito, mas o domínio não está mais no controle deles. Entendeu? Ficou difícil? Não, né? Tranquilão. Então, na próxima aula nós vamos entrar em cada domínio. Por enquanto, veja que eu vou gravar várias aulas sobre o período interbíblico. Então, vamos devagarzinho, com calma, aprendendo sobre esses domínios. Aí eu vou abrir cada domínio, falar sobre cada um, o nome de alguns reis, generais, eu vou falar, mas com calma, tá? Então, por enquanto, guarde isso aí. Na próxima aula, a gente aprofunda um pouquinho. E se você quiser adquirir o material para ter o material impresso, desenvolver os exercícios, as provinhas, para receber o seu diploma, porque o curso você estuda em casa. Então, acesse o nosso site, que eu pedi para pôr lá uma super promoção. Está bem em conta para adquirir o curso. Acesse o site, é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.